Vamos então aqui com o secretário Robson Barreirinhas. Secretário, até a internet tá doida, entendeu? Falhou aqui, porque até a internet está pensando assim, o quê? Eu vou ter que pagar mais? Só porque eu sou poderosa, eu vou ter que pagar mais? Bom, bem-vindo novamente, secretário. Eu quero te ouvir sobre esse projeto. Eu imagino que vocês tenham participado, evidentemente, da confecção dentro do Ministério da Fazenda, né? Visto que são muitos olhares que entendem do assunto para poder chegar num denominador comum. As coisas podem mudar dentro do Congresso, mas, de maneira geral, é um projeto que valeria apenas para 2026? Então, o que a gente consome, recebe, melhor dizendo, neste ano, seria já a base para essa declaração do ano que vem? Não. A ideia, Elisa, novamente, bom dia a todos. Bom dia. Aprovando o projeto de lei este ano, ele vale para o ano base, o ano calendário 2026. Significa que os rendimentos, os salários, as rendas recebidas em 2026 ficam isentas até essa faixa de R$5.000. A rigor, o projeto é muito simples, né? Nós estamos mudando a estrutura do imposto de renda no Brasil, que historicamente o imposto de renda no Brasil onera pesadamente a renda do trabalho e é mais leve para a renda do capital. Então é por isso que a população mais humilde paga proporcionalmente hoje muito mais imposto de renda do que o pessoal de alta renda. Então, nós estamos mudando essa estrutura. E como nós estamos fazendo isso? É muito simples, a rigor de se entender. Recebeu até R$5.000 no mês, isenção total. Entre R$5.000 e R$7.000, há uma redução da carga que existe hoje. E para compensar isso, nós não estamos criando nenhum tributo novo. Nós só estamos pegando uma parcela muito, muito pequena da população de alta renda, que paga muito pouco imposto de renda, e exigindo que eles paguem um patamar mínimo de imposto de renda. Nada mais, e aliás, mesmo com esse patamar mínimo, essa alta renda não vai pagar mais do que a média do trabalhador brasileiro. Então, é uma medida bastante justa, de justiça fiscal, e é por isso que eu não vejo muitas dificuldades na sua aprovação. Claro que o Congresso Nacional é soberano, deve fazer propostas, discussões no sentido de aprimoramento, mas não acredito que vai haver dificuldade na sua aprovação, não. Ou seja, a gente está agora tratando daquilo que você, na prática, na declaração, vai ter de cuidar lá em 2027, porque vai levar em conta o ano base, que é chamado, o secretário estava explicando, né, de 2026, para a declaração lá de 2027. Débora Oliveira, por favor, vem para a conversa com a gente. Eu já vou concluindo aqui um pouco, viu, secretário? Obrigada por sua companhia para poder falar um pouco com a gente. Naquilo que eu estava introduzindo aqui com a Elisa um pouquinho antes, porque se a gente fala, e aqui ninguém está discutindo o mérito, que realmente o mérito dessa questão, né, do aumento, da ampliação da isenção para quem ganha até R$5.000, entre 5 e 7 mil, é mais do que justo, mas as possibilidades de a gente ter esses entraves e como que o governo estaria agora, a pasta estaria disponível para poder articular essa medida para que ela consiga realmente passar e atingir o objetivo final sem interferir no objetivo final. Se a gente está falando de aumentar a isenção para uma fatia, a gente está falando de diminuir a arrecadação em alguns pontos e alguns especialistas que eu conversei do mercado, alguns economistas já trouxeram uma preocupação com essa questão das soluções para a arrecadação dos estados e municípios. E aí, alguns parlamentares também dizendo que isso pode ser um problema de articulação lá dentro do Congresso. Então, minha questão é, para poder essa proposta avançar, sem comprometer agora a arrecadação dos estados, né, e municípios, como que o Ministério da Fazenda pretende conduzir essas articulações? Vamos lá, antes de responder, só deixar claro, né? Quando eu digo que vale para o ano que vem, vale já no contra-cheque de janeiro de 2026, tá, Elisa? Apesar da declaração ser só em 27, aquele trabalhador hoje que recebe R$5.000, ele já tem retido na fonte, no mês do salário, o seu imposto de renda. A partir do salário de janeiro de 2026, não vai haver mais a retenção na fonte. Então, o impacto no bolso do trabalhador, do pequeno empreendedor, já começa em janeiro do ano que vem, desde que a lei seja aprovada neste ano, tá? Em relação às discussões no Congresso Nacional, nós estamos bem tranquilos, porque nesses 2 anos de trabalho conjunto com o Congresso Nacional, nós enfrentamos outras medidas que inicialmente, em relação às quais a gente ouvia também esse tipo de comentário, mas tributar super rico em paraíso fiscal, esquece, todo mundo já tentou fazer isso e não conseguiu. Fundo fechado de super rico no Brasil, esquece, isso não é possível. E com diálogo, apresentando os dados e mostrando que isso é bom para o Brasil, justiça fiscal
faz bem para todo mundo, não é só para o pobre. O rico também é beneficiado por justiça fiscal. Quando nós mostramos isso, nós temos plena convicção da aprovação. O caso dos estados, por exemplo. Veja, a tabela do imposto de renda ela ficou congelada de 2015 até 2022. Vocês me ouvem? Porque ficou congelado novamente a tela. Sim. Estamos ouvindo super bem, secretário. Pois bem, a tabela do imposto de renda, ela ficou congelada 8 anos, de 2015 a 2022. Aquela pessoa que recebia R$ 1.900 lá em 2015 era isenta. E passou a pagar imposto de renda não porque ela ganhou mais, porque a inflação afastou essa isenção durante 8 anos. Nesses 8 anos, os estados também ganharam com isso. Eles ganharam por quê? Porque passaram a reter mais imposto de renda na fonte. E nenhum estado reclamou durante esses 8 anos, eu estou ganhando mais porque o governo federal não mexeu na tabela do imposto de renda. Então, não parece razoável que agora que a gente quer fazer justiça fiscal, haja algum tipo de conflito em relação a isso. Ademais, esse argumento, nós vamos demonstrar que ele não é verdadeiro. Por quê? Porque se nós estamos afastando o imposto de renda do trabalhador que ganha até R$ 5.000, reduzindo o imposto de renda de quem ganha até R$ 7.000, a medida compensatória é imposto de renda também. Então, se o fundo de participação dos estados e municípios vai perder uma parcela do imposto de renda aqui do mais pobre, vai ganhar o imposto de renda que vem ali da fatia mais rica. Ah, mas mesmo assim tem alguma perda nessa retenção na fonte. Repito, os estados ganharam muito nesse período em que a tabela não foi corrigida. No ano passado, nós passamos a cobrar imposto de renda dos super ricos, com dinheiro em paraíso fiscal em fundos fechados, e praticamente metade do imposto de renda arrecadado pela União vai para estado e município. No ano passado, nós arrecadamos 20 bilhões de reais de imposto de renda de super ricos, e metade foi para os estados e municípios via fundo de participação. Quer dizer, de um ponto pode haver algum tipo de redução, por outro lado, há sempre um aumento. E outra coisa, quando nós tirarmos essa tributação do trabalhador, o que ele faz com essa renda extra? Em algumas faixas salariais é praticamente um 14º salário que esse trabalhador vai receber durante o ano. O que ele faz com esse dinheiro? Ele vai lá e consome. Ele vai no supermercado, compra alguma coisa a mais, toma um serviço ali, um serviço educacional. Isso reverte em ICMS para o Estado e ISS para o município. Então, esse aquecimento da economia, por conta desse valor injetado na economia, muito mais do que compensa qualquer suposta perda de estados e municípios, e a gente vai demonstrar isso tranquilamente. Nossa, 20 bilhões de super ricos o arrecadado no ano passado. Muito dinheiro. É importante ouvir o secretário, porque ele já vai trazendo aqui os dados para a gente. E claro que a gente está levando em conta a galera que não sonega. Estou ouvindo. Né? O pessoal que não sonega. Secretário, o senhor não nos escuta? Ou me ouve agora? Deixa eu ver. A gente já vai estabelecendo aqui. Eu não estou ouvindo. Eu estou vendo, agora não estou ouvindo vocês. Tá. A internet vai passando a perna na gente, mas aqui é a imprensa, viu? Aqui é a galera que vai aguentando a pedrada no meio do caminho. Hein, Basília Rodrigues? Alô, até vocês me ouvem? A gente vai aqui na... Secretário, o senhor nos ouve? Ainda não, mas a gente já vai restabelecendo aqui a conexão. Eventualmente, algo pode ter havido ali. Estamos ouvindo, então, o secretário da Receita Federal, que é a pessoa que responde pela Receita Federal no Brasil, por todo o trabalho da Receita Federal. Declaração de imposto de renda, apreensão, trabalho em portos e aeroportos com a Receita Federal, com os produtos que chegam, importações, exportações, o que é declarado, o que não é. Então, tudo isso diz respeito ao trabalho do secretário da Receita. E, Basília, é uma medida que já era uma bandeira do governo e agora eles querem colocar na prática. Já quando voltar o secretário, a gente retoma aqui as perguntas. Agora é a pressão dentro do Congresso, né? Para ver de que maneira vai ser essa compensação. Porque, ok, vai tirar, vai deixar de declarar, mas vai compensar como, né? Vamos ver se a proposta vai ser aceita. Que essa falha no sinal para a gente conectar o secretário não seja um mau presságio, mas o Barreirinhas volta a aparecer na mídia para falar de uma medida do governo federal que precisa ser muito bem compreendida, né, por todos os estratos da sociedade, independentemente da questão financeira, até para não ter novamente uma distorção. Veja a preocupação do governo em passar essa informação na entrevista ontem, então logo o anúncio veio, o secretário já está dando entrevistas. Basília, já te passo a palavra, por favor, que já temos o sinal aqui do secretário da Receita novamente.
Oi, secretário. Obrigada mais uma vez pela entrevista. Olá. Tudo bem? Eu gostaria de saber se o senhor vê como uma forma de atenuar o estrago do relacionamento do governo com essa faixa da população que recebe até R$5.000, porque é justamente um valor mágico aí, um valor-chave daquela outra proposta sobre o monitoramento do Pix. Da última vez que o senhor esteve aqui no Live CNN, em uma dinâmica muito parecida como esta, aqui na tela do estúdio, falando conosco, o senhor veio para explicar o efeito daquela portaria, que acabou sendo revogada porque foi mal compreendida, houve muitas distorções, mas também o governo, fazendo uma meia-culpa, também cometeu falhas ali na divulgação da informação, na comunicação. Agora, passados alguns meses, o governo está tentando desfazer parte desse estrago do relacionamento com essa faixa da população que recebe até R$5.000, inclusive para explicar a sua vinda, para falar mais sobre isso. Novamente, Barreirinhas, parte 2, o senhor vem explicar uma medida popular do governo. O que isso significa? Olha, não vejo relação qualquer, até porque esse valor é uma promessa de campanha, né, do presidente. Aliás, o governante anterior tinha feito a mesma promessa em relação ao mesmo valor, então não tem nada de mágico em relação ao valor. É um compromisso que foi feito e está sendo cumprido por alguém que cumpre a palavra. Então não tem nenhuma relação com qualquer outro assunto, a não ser o cumprimento de um compromisso de campanha. E nós avançamos no cumprimento desse compromisso de uma maneira sólida, fiscalmente responsável, reestruturando o imposto de renda de uma maneira muito, muito singela. Como eu disse, o imposto de renda, historicamente no Brasil, ele é injusto, ninguém vai negar que ele é injusto. Como pode um trabalhador que ganha R$5.000 pagar mais imposto de renda do que alguém que tem uma renda de R$1 milhão por ano? É disso que nós estamos falando. Então, nós estamos isentando esses R$5.000 porque foi o valor do compromisso do presidente da República durante a campanha e, diga-se, repita-se, compromissos anteriores de outros governantes também. Então, aqui é o Estado resgatando um compromisso com o cidadão, resgatando a dignidade, a justiça fiscal. Secretário, até antes de passar aqui para o Pedro Duran a palavra, esse papo de taxar super rico é um debate global, né? Ele aparece... Bom, o próprio ministro da Fazenda conversou isso com o Papa Francisco no ano passado. Isso aparece no G20 e tal. Para compreender a realidade do Brasil, a gente está falando assim, quantas pessoas no Brasil são muito ricas? E o que é ser muito rico no Brasil? E... no mundo perfeito, ninguém sonegaria, né, secretário? Mas a galera... tá só sonegado, é verdade. Tem esse número, assim, de quanto é sonegado? Qual é a realidade do Brasil? Olha, veja como há uma perversidade nisso. O trabalhador, ele não sonega, ele não tem como sonegar, porque aquele que recebe o salário, o imposto de renda é retido na fonte. Então, o cidadão ali que recebe os seus R$5.000 de salário, ele tem lá a retenção na fonte, não tem como fugir do fisco. O pessoal da alta renda não precisa evadir, Elisa, ele não precisa se dar o trabalho de não pagar, porque a lei já fez isso por ele. A lei já isentou a maior parte do rendimento da alta renda. Para você ter uma ideia, quando você pega toda a população brasileira, 70% do rendimento da população brasileira toda é rendimento do trabalho, como tem que ser, não é verdade? A gente vive do nosso trabalho. Então, 70% da renda da população brasileira é do trabalho e é bastante tributada. Quando você pega 141 mil brasileiros de alta renda, que são aqueles abrangidos por essa medida, 80% da renda deles é isenta. 80% da renda dessa pequena parcela que nós estamos chamando para colaborar um pouco com o Estado brasileiro é totalmente isenta. Mas não é porque ele está fazendo evasão fiscal, é porque a lei deu esse presente para as altas rendas, isentando essas rendas dessas pessoas. O que nós estamos fazendo é uma correção. Nós estamos corrigindo essa distorção. Nós estamos dizendo, olha, se você ganha mais de R$1 milhão por ano, R$1.200.000, pague pelo menos 10% de imposto de renda. Veja, um professor de ensino médio. Um professor de ensino médio paga isso, entre 9% e 10% de imposto de renda. É justo que alguém que ganha R$1.200.000 por ano pague pelo menos a mesma coisa que um trabalhador. Então, veja, se aquela pessoa de alta renda já paga imposto de renda, ele não vai ter nenhuma mudança na vida dele. Nós só vamos verificar se aquilo que ele paga atinge esse patamar mínimo. Se ele atingir, não tem problema. Se não atingir, ele só vai complementar o pagamento para pagar
algo semelhante ao que um trabalhador sempre pagou aqui no Brasil. Vamos aqui, temos Clarissa, temos Pedro Duran. Duran, por gentileza. Obrigado, secretário. Super obrigado pela conversa. Já vou aproveitar e fazer um pedido aqui em público para que você depois destaque algum técnico para tirar dúvidas para a gente depois do jornal, para que a gente possa amanhã explicar um pouco melhor como é que fica a vida de cada uma das pessoas, de cada um dos cenários mais detalhadamente. Mas aproveitar esse momento, ontem a gente teve uma entrevista aqui no 360, o deputado Pedro Paulo, que deve ser o relator do projeto, chamou essa proposta de proposta Robin Hood, porque ela tira dos ricos e dá para os pobres. E é realmente isso que a gente percebe, né? Obviamente uma mudança de taxação. Minha dúvida é sobre os efeitos práticos na economia. Você estava dizendo sobre essa microeconomia das pessoas que vão ser beneficiadas com esse valor e que vão gastar mais o dinheiro no dia a dia. Eu queria entender que tipo de fenômeno vocês esperam de mudança na economia quando vocês tirarem parte do imposto que é cobrado das pessoas pobres e aplicarem essa compensação nas pessoas mais ricas. Na economia real do dia a dia, o que o senhor acha que vai mudar, secretário? Olha, da minha parte, que eu olho dentro da minha competência, posso lhe dizer com toda certeza que vai melhorar a vida do trabalhador, evidentemente, né? Quando você fala em isentar alguém que ganha até R$5.000, você está falando de aumentar a renda líquida dela de uma maneira substancial. Nós demos alguns exemplos ali para apresentação. Imagina uma professora que ganha R$ 4.867, que é o piso, né, da educação na rede pública hoje. Ela paga hoje de imposto de renda R$ 305 por mês. É isso que vem descontado no contra-cheque dela. A partir do ano que vem, ela deixa de ter esse valor descontado, ou seja, a renda líquida dela aumenta em R$ 305. Significa que no final do ano, ela tem uma renda disponível de R$ 3.970. Veja que é praticamente um 14º salário. Nós estamos falando em melhorar a vida do trabalhador. E nós não podemos ter medo de melhorar a vida do trabalhador. Nosso trabalho aqui na Receita Federal e no Ministério da Fazenda é fazer com que isso funcione. Porque, veja, o Brasil durante anos melhorou a vida do andar de cima sem grandes preocupações no impacto disso nas contas públicas. Está aí porque nós estamos há 2 anos resgatando essa base tributária do governo federal, que foi bastante dilapidado nos anos anteriores, sem maiores preocupações. Então, nós temos que ter coragem de enfrentar uma injustiça fiscal, porque senão nós vamos sempre estar com esse discurso, olha, não podemos cuidar do mais humilde, do mais pobre, porque o impacto fiscal é muito grande. O nosso trabalho aqui é fazer uma coisa encaixar com a outra, é fazer isso que tem que ser feito, com o qual todos nós concordamos, que é a justiça fiscal, de uma maneira fiscalmente responsável. E é essa a proposta que nós apresentamos para o Congresso Nacional. É fiscalmente saudável entregar esse recurso a mais para a população de mais baixa renda, compensando com um pouquinho de imposto pago por uma pequena minoria, para quem esse valor de tributo não vai fazer a menor falta. Veja, alguém que tem R$ 1.200.000, complementar 1, 2, 3% do imposto de renda sobre essa renda, para se aproximar do patamar de tributação da classe trabalhadora, isso não vai mudar a vida dele. Ele não vai deixar de ir a um restaurante, não vai deixar de viajar. Talvez ele deixe de poupar um pouco esse valor, mas veja, não vai mudar a vida dele. Então, é esse ganho social que está em vista do governo federal. E, evidentemente, que no cenário macro nós temos medidas aí para que não haja um impacto negativo na economia brasileira. Clarissa Oliveira, que está aqui em tela, dividindo, inclusive, a imagem com o secretário da Receita. Vem para a conversa, por favor, Clarissa. Muito bom dia, secretário. Muito obrigada pela participação aqui no Live, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Eu gostaria de voltar um pouco na articulação dessa proposta no Congresso, nos próximos passos que a gente vai ter desse trabalho para tentar aprovar esse projeto, né? Eu conversei ontem com vários líderes aqui no Congresso Nacional a respeito desse assunto e ficou muito clara a ideia de que vai haver pressão de vários setores ali com potencial de impactar na atuação dos parlamentares em cima do mecanismo de compensação. Essa taxação, principalmente a alíquota de 10% progressiva, né, chegando a 10% para quem ganha até ali R$ 1,2 milhão por ano, como o senhor mencionou.
Eu senti ali de vários parlamentares já uma disposição de tentar trazer para a discussão outras alternativas de financiamento dessa isenção do imposto de renda até R$5.000. Por exemplo, que o governo aceite reduzir essa alíquota, o que a tornaria mais palatável ali na articulação política, e compensar parte desse custo alto que vai vir dessa isenção com outras medidas. Por exemplo, redução de isenções fiscais ou reformulação, revisão de alguns contratos de governo, até retirar ali da gaveta a ideia de vender imóveis da União que estão parados, eu escutei. Eu gostaria de saber do senhor se isso está no radar da equipe econômica, se isso pode ser parte dessa negociação, se a gente pode esperar aí que o governo se disponha a discutir outras alternativas de financiamento que não essa taxação dos ricos. Olha, claro, o presidente da República disse isso no anúncio, o ministro Fernando Haddad disse isso no anúncio, né? Que isso aqui é uma proposta do Executivo, nós entendemos que é uma proposta absolutamente justa e sustentável fiscalmente. E ela decorre de inúmeros estudos que nós fizemos desde meados do ano passado, testando vários modelos. Nós temos a convicção de que esse é um modelo justo e sustentável, mas é claro que nesse debate democrático, o Congresso Nacional tem a última palavra, e ele vai debater e vai discutir conosco, e nós, claro que estamos abertos a esse debate, vamos defender nosso ponto de vista, mas vamos ouvir também a opinião dos parlamentares para melhorar o projeto. Isso foi dito pelo presidente da República ontem, pelo ministro Fernando Haddad, e eu reitero aqui, né? A Receita Federal sempre deu esse apoio em outras medidas que nós mandamos nos anos anteriores para o Congresso Nacional. O parlamentar tem uma ideia, a liderança tem uma ideia, traz para a Receita, nós fazemos as contas, levamos, devolvemos num diálogo construtivo para chegar naquilo que seja melhor para o Brasil. O que é importante para todos nós, eu creio, para o Executivo, para o Legislativo e principalmente para a população brasileira, é mudarmos esse cenário, mudarmos essa estrutura de uma tributação injusta. Eu acho que nós não podemos perder a oportunidade de movimentar-nos para mudarmos isso, para que aqueles que ganham pouco deixem de pagar mais imposto do que aqueles que ganham mais no Brasil. Secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas. Secretário, obrigada demais por ter vindo, por se dispor a conversar conosco. A gente está com o teu áudio, a imagem está travada, por isso que você vai ouvir, eu vou agradecer ao secretário, e a voz do secretário em off. Mas aqui a gente resiste às oscilações da internet, tá entendendo? Eu estou vendo que está travado, mas a gente te ouve, secretário. Muito obrigada pela gentileza da entrevista. Por favor, volte sempre, é muito importante para a gente, enquanto imprensa, poder ouvir vocês, responder essas dúvidas, ainda mais com uma linguagem tão clara, né, tão coloquial que o senhor nos traz. Muito obrigada, né? Realmente muito esclarecedor. Eu que agradeço, Elisa. Apesar dos problemas tecnológicos aqui, a gente está sempre à disposição. Um abraço a todos.